que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Eu sou negativo. Toma no seu cu. Toma no seu cu. Eu sou negativo. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oi, como vai você? Bom, São Paulo tá um caos. Se você não tá sabendo disso, é bom você sair do seu balde criogênico que você tava vivendo até agora. Mas eu imagino que você já deva saber que tá rolando um monte de manifestação. Essa manifestação começou porque o preço do ônibus subiu. E daí subiu 20 centavos, as pessoas ficaram putas e foram na rua para reclamar. Porque afinal ninguém gosta que o ônibus, que é o transporte público e é uma bosta, fique 20 centavos mais caro. 20 centavos pode não dar para comprar nenhum dadinho, mas tem muita gente em São Paulo que não pode comprar nenhum dadinho. E essas manifestações começaram a tomar uma proporção muito maior do que o normal. O que é uma coisa boa, aliás. É uma coisa boa que as pessoas que também se juntaram nessa luta para reclamar dessas coisas não são pessoas que não têm esses 20 centavos para andar de transporte público. Inclusive, muitas das pessoas que estão putas com a situação nem precisam andar de ônibus. E a coisa tomou uma proporção tão grande que vai a tropa de choque e dá porrada nas pessoas que estão reclamando na rua. E você pode pensar assim, por que as pessoas estão querendo parar o trânsito? Onde o trânsito que eu vou indo e vindo do meu trabalho, que eu trabalho tanto, muito mais do que esses vagabundos que estão andando na rua, por que eles podem atrapalhar o trânsito? A polícia tem que ir lá e dar porrada mesmo. E a questão é que essa manifestação não é mais pelos 20 centavos, essa manifestação não é mais pelo transporte público. A revolta inclusive está pelo Brasil inteiro, não é só aqui em São Paulo, e não é mais pelo dinheiro. A revolta é porque sempre você aí, inclusive que está assistindo, fala assim, o brasileiro nunca reclama de nada, o brasileiro deixa passar, corrupção, não sei o que, acho que fica dando risada, só gosta de futebol, de novela e de carnaval. Aparentemente as pessoas se cansaram da novela, do futebol e foram pra rua reclamar de todas essas merdas que estão acontecendo. E agora a manifestação não é pelos 20 centavos, é assim pelo meu direito, pelo seu direito, pelo direito de todas as pessoas de tomar a rua e reclamar por alguma coisa que tá fazendo mal pra gente. E não é pra reclamar disso que tá acontecendo agora só, é pra reclamar de todas as coisas que já aconteceram com a gente até agora e pelo nosso direito de ainda poder reclamar no futuro de outras merdas que vão acontecer. Porque você sabe que merda acontece todo dia. E o problema dessa merda que a gente tá reclamando, dessa merda que deu uma outra merda maior, que transformou a polícia no nosso grande inimigo. Você podia dizer, eu não devo nada pra polícia, eu não tenho que ter medo. Quando a gente vive numa situação dessa, onde a gente tem que reclamar não só pelos nossos direitos, mas pelos direitos dos outros, assim, olha, não preciso andar de ônibus, não preciso estar nessa manifestação. Por que eu vou reclamar? Porque algumas pessoas não conseguem estar nessa manifestação para reclamar. A gente tem o direito e o dever de reclamar por eles. E não só o direito e dever de reclamar por eles, como o nosso direito e dever de tomar as ruas, porque as ruas são públicas, a gente pode estar lá. A gente tem o direito e dever de não reclamar do trânsito que acontece quando a gente faz uma manifestação dessa. Porque você pode estar querendo voltar para sua casa e está demorando um pouco mais, mas trânsito acontece todo dia. É uma merda o trânsito. O trânsito acontece todo dia. E essa é a única vez da qual você não deve ficar puto com o trânsito. Essa é a única vez que você não deve ficar do lado do Estado que dá dando porrada às pessoas por causa do trânsito. Inclusive, outro dia a polícia não deixou as pessoas entrarem na Paulista porque, parando a Paulista, para o São Paulo inteiro. O que a polícia fez? Tomaram a Paulista e interditaram tudo. E aí eu fico imaginando, então, sei lá, que a polícia quer. Se todas as pessoas que estão na manifestação estivessem dentro de carro, fosse um grande trânsito com 400 mil pessoas em São Paulo parasse, eles iam chamar a polícia para dar porrada a você para tirar o carro da rua? Não. As pessoas que estão fora dos carros na manifestação são as pessoas que de tarde, de dia, de noite e outro dia estão dentro dos carros. Inclusive pode ser você. Inclusive vai ser eu também nas próximas manifestações. Então esses protestos não são pelo dinheiro, esses protestos não são pela vagabundagem. As pessoas que estão lá, sejam estudantes, sejam moradores de rua, sejam pobres, sejam ricos, elas estão lá para reclamar o direito de ir e vir. É o direito da liberdade de expressão e o direito da liberdade de protesto. E o direito também de não ser vítima do Estado que manda a polícia, que está treinada para dar porrada em bandido, para dar porrada na gente. Eu mesmo fui assaltado 2 vezes na região da Paulista, não tinha nenhum policial para me atender. Quando eu cheguei para fazer o BO, o boletim de ocorrência, o cara falou assim, olha, essa hora da noite vai dar muito trabalho, acho melhor você ir para casa, os caras já foram embora, você não vai conseguir reconhecer, a gente não vai pegar esse cara, vai para casa, vai dormir, vai dar muito trabalho. Só que quando as pessoas vão para reclamar os seus direitos na rua, tem um contingente, sei lá, de 30 mil policiais, eu não sei quantos policiais estavam lá para bater em todo mundo à torta e direito. Então apoie o protesto local da sua cidade, compareça.
Se você não puder comparecer, apoie, não fique do lado do Estado, porque o Estado não está do lado da gente, e o Estado não está do seu lado. Eu respeito os policiais, de fato, eu respeito todo tipo de trabalhador, eu respeito as pessoas que estão indo e vindo e estão parando no trânsito e ficando putas da vida enquanto está tendo toda essa manifestação. Mas essa manifestação não é pelos outros, essa manifestação não é pelo trânsito, essa manifestação é por você. E esse não é um movimento político, não tem a ver com partidos, não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda, não tem a ver com ser pobre ou ser rico. Isso tem a ver com a primeira vez que os brasileiros em muito tempo saíram na rua para reclamar de muita coisa que aconteceu até agora. Isso muito provavelmente não vai fazer a tarifa diminuir, porque não é mais sobre a tarifa. E mesmo se fosse, toda essa manifestação, que pacífica inclusive, você pode falar assim, porque o cara botou fogo no ônibus, não sei o quê. Tudo bem, tinham muitas, mas muitas pessoas, muitos que eu conheço. E tinham poucas pessoas que fizeram esse estardalhaço de colocar fogo no ônibus ou todas essas coisas de vandalismo. Isso, inclusive, eu acho que a polícia deve repreender. Mas não deve tratar todo mundo como se fosse um potencial terrorista, como estão tratando a gente. Inclusive a imprensa, que a princípio esteve do lado do Estado e da polícia falando, porque são arruaceiros e badernistas, agora já não tem mais o que dizer, porque os próprios jornalistas que foram mandados lá para fotografar e filmar, também estão voltando cego para casa, estão levando porrada e sendo preso a troco de nada. Então a gente não pode agir passivamente, pacificamente sim, mas passivamente não, contra a truculência da polícia que a gente mesmo paga para proteger a gente mesmo. Essa não é uma manifestação de bandidos. Essa é uma manifestação de brasileiros. Isso, para mim, foi o primeiro ato de patriotismo que eu já vi na minha vida. Isso vai muito além de votar, isso vai muito além de discussão, porque a causa é indiscutível, a causa é para mim e para você, seja lá quem for que esteja assistindo. A causa é para você, para os seus filhos, para os seus pais, todo mundo deve comparecer. Se você não puder comparecer, se você tiver medo de apanhar, que eu acho muito justo, não precisa, mas por favor, você apoie as pessoas que estão lá. Se você vai ficar preso no trânsito no dia das manifestações, eu entendo que você tem que voltar para casa cedo, e que você tem que trabalhar cedo, e você tem que descansar porque você é um trabalhador. Mas todas as pessoas que estão lá também são trabalhadoras e vão trabalhar cedo, inclusive eu. Mas repetindo, isso é pra mim e pra você, e é a única vez em que ficar preso no trânsito vai valer a pena, porque é a única vez onde o trânsito está sendo parado não pelo caos da cidade, pela falta de manutenção das ruas ou de engenharia de tráfego. Essa é a primeira vez que as pessoas estão reclamando dessa falta. Então é a primeira vez que você deve ficar preso no trânsito e não ficar do lado da polícia que está com a desculpa de livrar o trânsito ou manter a ordem social para bater em todo mundo, liberar a sua agressividade e aceitar ordens de atitude fascista do nosso governador e prefeito. Essa manifestação contra uma possível criminalização de manifestações sociais. A rua não é feita só para a gente ir e vir. A rua é nossa. A gente pode morar na rua se quiser. Inclusive tem pessoas que moram na rua porque não tem escolha. E a gente pode sair na rua para reclamar de coisas que estão fazendo mal pra gente. A gente tem esse direito. E ninguém, nem o Estado, nem a polícia, nem que quer que seja, tem o direito de impedir uma grande quantidade de pessoas. Dessa vez é a maioria. Então, se você está assistindo esse vídeo e se animou, participe das manifestações, seja diretamente ou indiretamente pela internet e tudo mais. Se você achava que essas manifestações são feitas por vândalos e que as pessoas merecem apanhar mesmo porque elas estão tirando a ordem do país, na verdade essa briga é pela ordem. E as pessoas que você está defendendo do outro lado, elas estão contra você. A manifestação foi na frente da minha casa e eu vi de fato violência acontecendo com pessoas que não precisavam estar apanhando. A gente tem o direito de estar na rua, a gente não pode ser tirado da rua por qualquer que seja motivo, a não ser que a gente esteja cometendo crime. E essa manifestação também é para defender o nosso direito de estar na rua, por defender nossos direitos, e isso não ser um crime. Porque a gente paga já monetariamente muito caro por não ter liberdade. E não é a hora de pagar um preço muito maior por não ter liberdade nenhuma. Então, mais uma vez, vá às ruas, apoie as manifestações, apoie o seu povo, apoie o Brasil e apoie a sua liberdade, que pode estar querendo ser tomada a borrachada na rua. E para você aí que acha as pessoas de família, de pessoas de bem, estudantes e profissionais de todas as áreas que estão lá lutando pelos seus direitos, pelos direitos delas, da sua família, estão lá tomando borrachada, pagando um preço violento por uma coisa que pode ser muito boa para nós no futuro. O brasileiro nunca gostou de protestar, mas talvez seja porque o Brasil nunca gostou que o seu povo protestasse. Protesto não é legal, protesto é um saco. É uma bosta. Principalmente que você apanha e vai preso por nada. O Estado aqui a gente vota e paga os impostos para que eles nos defendam nossos direitos, para que a gente tenha nossos direitos garantidos. E essas manifestações agora são pelos nossos direitos e pela garantia deles. E essa não pode ser de forma alguma ameaçada de forma política ou violenta. E a gente já vive num país caótico, um país que não liga pra gente. E esse é o único desconforto que vale a pena passar. Então, se você já estava se sentindo desconfortável por todas essas manifestações, apoie. Porque esse é um desconforto que vale a pena. Então vamos ali sair da nossa zona de conforto, que tá na hora.
Tchau. Eu acho impressionante que ainda tem gente que condena todo mundo que tá na rua lutando por direito. Não são só 20 centavos. Se tudo estivesse funcionando, saúde, educação, o próprio transporte público, ninguém ia estar na rua se manifestando. O aumento da passagem foi só a gota d'água para a paciência acabar. Enquanto isso, a mídia tá manipulando todo mundo. Só mostra a parte do vandalismo. De 20 mil manifestantes, que foi o número da última quinta-feira, a minoria mesmo, foram os que fizeram vandalismo. E o que é 100 ônibus pichados, lixeira quebrada, perto do que o governo rouba de você todo dia? Eu não sou a favor do vandalismo, não concordo. Só que me fala uma revolução que não aconteceu violência ou desastre. E convenhamos, será que se o povo fosse totalmente pacífico e fosse pedir por favor pro governo melhorar e parar com roubalheira, será que eles iam reagir? Não, mas vocês estão olhando pro lado errado. Enquanto vocês estão reclamando que tem ônibus sendo pichado, a mídia, a televisão não mostra os policiais reagindo com balas de borracha, bombas de efeito moral a manifestantes que estão agindo sem violência e sem vandalismo. E manifestantes que gritam não a violência. E pra quem fala que tudo isso é desnecessário, não tá percebendo que isso é só o começo pro povo, pra todo mundo começar a reagir, a fazer protesto a favor da melhora da saúde, da educação, de tudo que tem errado nesse país por causa de descaso e roubalheira de governo. Se você quer se informar melhor do protesto, desliga a TV e vem pra internet, porque aqui na internet não tem manipulação. Eles não manipulam a imagem e já existem vários vídeos que comprovam e mostram atos de policiais reagindo a grupos que estão pedindo paz, a grupos que estão estendendo flores a eles, a grupos que estão simplesmente parados, se manifestando sem fazer nada. Tem vídeo que mostra policial quebrando a própria viatura para incriminar os manifestantes. Tem vídeo que mostra o coronel dizendo que os manifestantes estavam de parabéns até a tropa de choque chegar com violência arrastando todo mundo. Ou então, se você quer se informar mais do que isso, vai à rua e vê de perto tudo o que está acontecendo e a distorção que a TV e a mídia estão fazendo. Enquanto você reclama que você tem que desviar o seu caminho comum para ir para casa por causa do protesto, tem gente que tá indo colocar a cara a tapa para melhorar toda a sujeira que tem aqui. Tem manifestante indo levar borrachada, levar bomba, estilhaço de bomba para melhorar tudo o que o governo faz de merda e vocês aplaudem em casa, sentado com a bunda no sofá. Reclama o tempo inteiro do Brasil, reclama o tempo inteiro de governo e quando todo mundo resolve andar, todo mundo resolve lutar, vocês reclamam? E ainda vem com o argumento de falar de vandalismo. De novo, me fala uma revolução que deu certo, que não teve reação violenta. Não tem como não ter. Tá todo mundo puto. E você, em vez de dar força pra todo mundo, ajudar, você tá criticando. Você tá ajudando o governo. O governo que fala isso, trouxa. Vai lá, chama aqueles que fazem diferença de vagabundo, porque desse jeito a gente continua roubando você. Parabéns! E um foco que os manifestantes estão percebendo e que a polícia tinha que perceber é que a polícia também faz parte do povo. A polícia também vive reclamando que recebe pouco. Agora era a hora da polícia se juntar ao povo e todo mundo mostrar quem é que manda e parar com essa roubalheira, parar com essa palhaçada que é esse governo do Brasil, que enquanto você se diverte com futebolzinho, com carnavalzinho, com festinha, o governo tá roubando, o governo tá manipulando e você tá caindo que nem trouxa. E uma coisa eu digo a todos os manifestantes: usem todos os argumentos que os que não são a favor falam pra vocês ficarem com mais raiva, pra gente ficar com mais força, pra ir na rua e arregaçar todo mundo e mostrar que o Brasil acordou. Em relação a todo mundo que rejeita essa manifestação, vocês não fazem diferença nenhuma no país e o país tá essa merda que tá por causa de vocês. Se você não quer ir na rua porque tá perigoso, porque tá foda, mas divulgue imagens, divulgue informações que mostram a verdadeira realidade
realidade das manifestações. A verdadeira realidade onde policiais agridem pessoas que não tem a ver com a manifestação, porque eles não estão perguntando. Eles não estão nem querendo ver quem realmente está fazendo vandalismo ou quem realmente está lá fazendo um protesto pacífico. Eles estão simplesmente atirando, eles estão simplesmente jogando bomba. Eles não estão nem aí. Policiais, acordem. Vocês são um povo igual a nós. Quando vocês perceberem isso, todo mundo vai conseguir o que quer. Porque quando todo mundo resolver perceber que é todo mundo junto, que quem é o inimigo é o governo, em menos de um dia, tudo vai mudar. Me espanta a sociedade achar estranho um protesto que é a favor de uma causa pública. Todo mundo está pagando esse aumento, inclusive a polícia. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro de borracha. Eles vão atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Então, eu vou fazer uma ocorrência. Alguma coisa acontece no meio da canção. Só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas vizinhas. Eu comecei a cobrir os protestos na terça-feira, que foi o primeiro dia de protesto dessa semana. O que eu vi era uma composição bem heterogênea de gente. Tinha alguns movimentos ligados a partidos políticos e gente que estava lá para protestar porque se identificava com a causa. Por que você está aqui no protesto? Eu não consigo imaginar uma razão para não estar aqui, na verdade. Eu acho que é incrível que todo mundo finalmente esteja, sabe, saindo das ruas e, protestando por um direito que só vai acontecer quando tiver pressão da população. Você que decide. A maior parte das pessoas que estavam lá era de estudantes, mas eu também encontrei algumas pessoas mais velhas que estavam protestando, porque algumas pessoas que até disseram, eu não ando de ônibus, mas a questão não é essa. A questão é protestar porque o transporte público tem que ser um direito de todos e numa democracia a gente precisa lutar pelo direito de todos. Eu tenho carro e tô aqui. Eu acho que todos também, porque quem tem carro acaba criando um congestionamento terrível. Às vezes deixaria o carro em casa se o transporte fosse de qualidade. Boa parte dos manifestantes não estava a fim de violência e não agrediu a polícia em nenhum momento, mas tinha uma pequena parte que estava ali na frente, que estava puxando um conflito com a polícia, e que a polícia revidou e eles entraram em conflito, especialmente ali a partir do momento em que eles chegaram no terminal Parque Dom Pedro. Assim como tinha a polícia exagerando. A primeira prisão que foi feita no protesto de terça-feira aconteceu do meu lado. Foi um ciclista que nem estava na manifestação. Jogaram ele na grama com a cara e ele gritava socorro, não conseguiu respirar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, chama a ambulância!
A quantidade de pessoas dentro do trem, do metrô e do ônibus tá ótimo. Tá uma maravilha. Pode se matar, cometer suicídio. E o metrô você se joga logo, pra não ter trabalho. Às vezes a vida é feita de causas menores. É justamente o quanto você mais gasta para conseguir trabalhar é que torna a sua vida quase impossível. E o que você achou desses atos, desses protestos para baixar a tarifa? Eu acho que eles são necessários. Acho que eles são um jeito das pessoas dizerem que elas estão insatisfeitas. Enfim, sou contra o vandalismo, sou contra qualquer forma de vandalismo e de violência. Então eu sou contra o vandalismo dos manifestantes e a violência da polícia. Mas eu acho que se é isso que a gente precisa para se fazer ouvir, é isso que a gente tem que fazer. O grande vandalismo que existe é o vandalismo metropolitano. Esse, para mim, é o vandalismo cotidiano. O cidadão, numa cidade como São Paulo, ele é vandalizado o tempo todo. Ele é vandalizado por ficar 3 horas no trânsito, é vandalizado por andar em volta do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, é vandalizado pelas ciclovias que as pessoas atropelam. Ele é vandalizado. Quinta-feira foi selvageria, assim. O trânsito parou, os manifestantes começaram a correr para o meio dos carros e a polícia estava atirando bomba e bala de borracha no meio dos carros, com gás lacrimogênio, gerou um clima de pânico. Tinha muita gente que não tinha a ver com o protesto, que estava ali no meio, cheirando gás lacrimogênio. Na quinta, eles foram mais armados. Na quinta, você tem fotos e vídeo dos policiais jogando um spray de pimenta na cara de fotógrafos que estavam trabalhando. Não houve em nenhum momento, acho que isso precisa ficar muito claro, o interesse de impedir a cobertura jornalística desse evento. A tropa de choque não foi feita para dialogar. Aí você tem que chamar sociólogos, psicólogos. Não é uma tropa de choque, é para um diálogo, não é para dialogar. Fica aí, cara! Espera! Fica aí! Espera! Não! Violência! Não! Violência! Como todo mundo pode ver, a manifestação está pacífica, a manifestação tem bastante gente e nós não estamos com a intenção de quebrar nada. Qualquer jornalista que se aproximasse um pouco deles, eles apontavam a arma e falavam: sai daí, vai pro outro lado da rua. E eu cheguei perto com o meu celular, o policial apontou a arma de bala de borracha pra mim e falou: você vai ficar aí mesmo? Você vai ficar aí? Não, tem essas... Eles estão preparados com medo. No Brasil, o sistema público é despreparado num todo. É despreparado a escola, é despreparado o hospital. A polícia não poderia ser diferente disso. Quando você está vendo a reação das pessoas ali, você vê que eles não foram treinados adequadamente. Porque não tem sentido a forma como as pessoas reagem nervosamente é de quem não teve preparo. Primeiro, você tem que colocar a tropa ideal para essas ações, que é a tropa de choque, que o próprio governo, tanto de PT e PSDB, não gosta de falar, mas é real, nós fomos treinados para isso. Vem! Não, Reinaldo, o senhor admitiria que houve algum tipo de excesso de policiais militares durante as manifestações? Porque a mídia e televisões e nós mesmos na TV Folha temos dezenas de imagens de manifestantes e jornalistas que não estavam agredindo ou xingando a polícia e que foram objeto de tiros de bala de borracha, bombas de gás lacrimogêneo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a Polícia Militar ela não admite excesso de conduta. A Polícia Militar ela está acostumada a cortar na própria carne. Para o senhor ter ideia, nós excluímos aí de 200 a 300 policiais anos por desvios de conduta perpetrados. A Gil tomou um tiro no olho, cara. Quem? Gil. Quem é Gil? Quando a gente tava subindo Augusta, a gente deu de cara com choque.
E bem nessa hora que eu dei de cara com choque, apareceu uma senhora me pedindo ajuda porque ela precisava chegar até a Paulista. E eu falei, moça, tá perigoso agora, o choque tá na rua, você pode acabar se machucando, entra aqui nesse estacionamento. Ela entrou e eu fiquei olhando o que o choque ia fazer, porque não tinha manifestante na rua, ninguém tava jogando pedra neles. Foi quando um desses policiais do choque veio um pouco mais pra frente de onde estavam as pessoas com escudo e ele apontou a arma pra mim. Aquilo tinha acontecido algumas vezes naquele dia, então eu não imaginei que ele fosse atirar em mim. Mas ele disparou. O comandante Benedito Meira afirmou que o policial atirou para o chão e que a bala ricocheteou e acertou o olho. O senhor confirma essa informação? Eu só ratifico essa informação porque acompanhava o meu comandante no momento em que ele deu essa informação. Não teve preparo para lidar com uma arma, para trabalhar numa situação de tensão. Talvez eles tenham preparo, entre aspas, quando não são vistos. Então estão na periferia e você não vê. Tá tudo quietinho, né? Gente, é esses porra aí, cara. Nós temos várias imagens que foram registradas de policiais militares na manifestação que não estão com uma identificação, como essa que o senhor está usando. Isso é normal que isso ocorra? Não. Várias imagens, não. Muitos policiais sem identificação. Não, na verdade não, e essas imagens podem ser e devem ser encaminhadas para o inquérito policial para que o policial seja responsabilizado. O anonimato na polícia militar, e assim como nós gostaríamos que o fosse entre os manifestantes, haja vista são inúmeros os manifestantes que cobrem os seus rostos, que usaram máscaras, procuraram se omitir, não é benéfico para nenhuma das partes. Pode ser muito saudável que a gente pegue o hábito aqui de começar a reclamar das coisas. O aumento da tarifa de ônibus é um pretexto. Digo isso não no sentido de diminuir, mas de uma certa forma ao contrário, de aumentar a relevância do que está acontecendo. E estamos num processo lento e trabalhoso, mas que poderíamos imaginar que fosse um projeto de melhoria, pelo menos econômica, do país, e pelo menos isso é a imagem que nós temos. Se francês quebra metrô na França, tem uma causa. Se aqui vai gente e quebra metrô na Paulista, é vagabundo que não quer trabalhar. Talvez se fosse francês é mais chique e a gente chamasse de ativista. A opinião pública pode não gostar da baderna, mas ela está junto com o sujeito. É por isso que eu digo que eles estão representando o maior, porque a opinião pública poderia falar assim, olha, é vandalismo, eu não aceito, não apoio, não quero saber, Não foi isso. A opinião pública, em geral, falou assim, olha, esse protesto, ele tem uma base legítima.
rua que o Brasil vai estar gigante. Grande como nunca se viu. O que eu vou fazer com você? Sou negativo. Toma no seu cu. Vai tomar no seu cu. O que eu vou fazer com você? Sou negativo. Vem!